Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Eu vou repetir: e sobre todo o poder do inimigo. Ele deu essa autoridade para a sua igreja. Sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Alguém pode falar alguma coisa? Não obstante. Agora, ele quer dizer o seguinte: porém, apesar de toda essa autoridade e esse poder que eu libero sobre vocês, sobre a igreja, não obstante, ou seja, porém, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Você sabe o que significa arrolado? Significa que ele colocou o teu nome no testamento. Significa que tem uma herança esperando o povo mais feliz do mundo. Isso é o motivo da grande alegria do povo de Deus. Esse tem que ser o motivo. Nosso nome foi incluído no testamento de Jesus. Ele colocou lá, fulano de tal, Beltrano, diaconisa Silvana. Está lá, ó, deixei para você um terreno na Alameda 4ª, da Rua 5ª, da esquina de ouro, com o poste de diamante. Está lá a sua casa. Pode receber. Está lá. Para Ana. Vire para a direita, Ana. Sua casa está lá, preparada para você, na Rua de Esmeralda, com o asfalto de ouro. Teu nome está escrito lá. O testamento tem o teu nome. Esse é o motivo da grande alegria. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele já deu a resposta. Ele é a resposta. Ele é a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor amado, por essas certezas inabaláveis, inacessíveis, que não podem murchar. Obrigado, Deus, pela âncora da fé, pela alegria que temos em saber que o nosso Deus nos ama. Muito obrigado. Apesar de insônia, Ele ainda nos ama. Muito obrigado, Senhor. Amém. Pode tomar seu lugar. Nós estamos tratando de um assunto, estamos chegando para o final desse assunto, batismo com fogo, tempos de experimentação, de avaliação, de provação, tempos difíceis, angustiantes, algumas vezes doloridos, doloridos. Meus irmãos, o mundo odeia Jesus. O mundo odeia Jesus. Os homens odiaram Jesus. E até hoje os homens continuam odiando Jesus. Por que odiaram Jesus? O que Jesus fez para que os homens o odiassem? Jesus era uma grande ameaça. Uma ameaça para
a acomodação dos corações perversos. Jesus é uma ameaça para corações conformados na prática do pecado. Jesus é uma ameaça para pessoas que pecam tranquilamente. Se você diz que é de Jesus e peca tranquilamente, você precisa rever a tua conversão. Você precisa de um retorno e pensar lá no início, o que está acontecendo comigo? Porque aquele que entrega a sua vida a Cristo, aquele que Cristo salvou, aquele que Cristo encontrou, não vive na prática do pecado, deixou de ser escravo do pecado. Não vive mais acomodado nas próprias paixões, cobiças e vontades. Não vive mais preso dentro do seu coração de pedra. Seu coração foi quebrado pelo poder do Espírito Santo de Deus e transformado num coração de pedra e um coração sensível a Deus. Isso é uma ameaça. Porque geralmente os homens não querem sair do pecado. Geralmente os homens não querem ser confrontados nos seus pecados, nos seus maus caminhos, na sua vida torta. Ninguém quer. Nem eu quero. E quem disse que tem que ser o que eu quero? E quem disse que o reino de Deus vai ser do meu modo? Eu é que tenho que me encaixar no reino. Não é o reino que tem que se encaixar em mim. Eu é que tenho que me encaixar ali na cruz. Eu não tenho que moldar ela para ela se encaixar em mim. Então, quando Jesus vem, ele é morto de uma forma tão cruel. O homem que pregou salvação, libertação, confrontou o pecado, mostrou onde estavam os pecados dos homens, trouxe luz para o meio das trevas. O homem que expulsou demônios, libertou os cativos, pregou o evangelho aos pobres, aqueles que jamais teriam acesso, tiveram acesso. Por exemplo, muitas mulheres, está escrito no texto, muitas mulheres o seguiam. Mulheres riquíssimas, faziam suas ofertas para o ministério, para o trabalho de Cristo, para o seu trabalho naquele período em que ele começou a ministrar o reino de Deus e a pregar o reino de Deus. Ele deu acesso às mulheres não tinham acesso a muita coisa. Cristo transformou tudo. Cristo trouxe luz. Cristo trouxe padrões elevados. E os homens queriam que os padrões continuassem baixos. E ele se torna uma ameaça. O mundo odeia Jesus. O que você acha que o mundo vai sentir por você e por mim? O que você acha? O que você acha que as trevas vão sentir ao se depararem com a luz de Cristo que brilha em nós? Ou que pelo menos deveria estar brilhando. Porque não se acende uma candeia para se colocar debaixo do alqueire. Ou seja, se você foi encontrado por Jesus, a luz de Jesus deveria estar sendo refletida na sua vida. Se não está, se o testemunho não é bom, significa que você precisa se converter. Mas eu já me converti. Você precisa se converter de novo. Aliás, uma das coisas que eu tenho mais percebido nesses dias, há poucos dias, é o quanto a igreja precisa se converter de novo. Se encontrar de novo com Jesus. Se humilhar de novo. Cair do cavalo de novo. Ficar cego, como o apóstolo Paulo ficou cego para o mundo de novo. Isso tem que acontecer de novo. Conosco. Com a igreja, com o povo de Deus. Avivamento. Avivamento significa trazer vida de novo. Vivificar. É restaurar a vida que foi
perdida ao longo dos anos. O profeta diz, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, porque no decorrer dos anos a gente vai minguando, se afastando, se corrompendo, desfalecendo da presença de Deus, da alegria de estar na presença dele, da alegria de ser seu servo, da alegria de sofrer pela causa de Cristo. Antigamente os homens eram açoitados e saíam de dentro das prisões e dos açoites dizendo, aleluia, louvado seja Deus, fomos achados dignos de receber esses açoites pela causa de Cristo. Se o mundo odiou a Cristo, qual o sentimento que o mundo vai ter por nós? Ódio! O mundo te odeia. As pessoas que não têm temor de Deus, elas te odeiam, pode ter certeza disso. Eu, às vezes, vejo isso nos olhos das pessoas. Às vezes, são pessoas que a gente tem aquilo que o apóstolo Paulo chama de contato inevitável. Existe um contato inevitável. Esse contato inevitável não significa que você tem influência e não significa que você se associa com essa pessoa como se ela fosse um irmão em Cristo seu. Mas existem os contatos inevitáveis. Contato inevitável com incrédulos no trabalho, contato inevitável com incrédulos dentro da sua casa, na sua família. O Senhor Jesus disse que quando ele veio trazer espada. Ele veio trazer uma cisão, um corte. Ele disse, eu vim trazer fogo. E eu quero logo lançar esse fogo. Que fogo? Fogo de depuração. Seremos depurados. Alguma coisa em nós não vai mais conseguir se manter em contato com trevas. E aí nós vamos nos desgrudando. Esse fogo é o fogo do Espírito de Deus santificando nossa vida, nosso interior, nosso caminhar. Às vezes eu olho no olho de pessoas que não têm Cristo, não querem Cristo, definitivamente rejeitam a Cristo, mas que às vezes a gente tem contato com elas. E às vezes a gente fala alguma coisa testemunha sobre o reino de Deus. E as pessoas ficam assim, incomodadas. Se aborrece pessoas? Se incomoda pessoas? Porque o Senhor Jesus disse que aquele que não aborrece, principalmente os da sua casa, não é digno de ser seu discípulo. E eu não estou falando com isso que você vai aborrecer seus pais que são cristãos. Estou falando com isso que você vai aborrecer pessoas do seu círculo de relacionamento mais íntimo, que estão mais próximos de você, mas que rejeitam a Cristo. Quando você testemunhar, pode ter certeza que essas pessoas vão te odiar. Elas estão nas trevas. Por mais que você tenha carinho por elas, elas estão nas trevas. E conformadas com as trevas. Satisfeitas por estarem nas trevas. Contentes por não terem Jesus. E por não terem que se submeter a Jesus. E aí você se submete a Jesus. O que você acha que vai acontecer? Isso é uma batida de carreta. Uma carreta se chocando. É trevas e luz. Pum! As trevas odeiam a luz. E a luz não odeia as trevas. A luz ilumina as trevas. E por isso aborrece as trevas. Porque você deve orar pelos seus inimigos. Orar pelos seus inimigos. Amar os seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem, por aqueles que nos perseguem. Por isso que nós temos que orar por essas autoridades que perseguem a igreja e que têm como plano de governo e de poder a destruição da igreja. A gente tem que orar por eles.
São inimigos da igreja, declaradamente inimigos da igreja. Temos que orar por eles, pedir a salvação deles. Deus pode fazer isso. Meus irmãos, o mundo nos odiará. E isso trará quase que naturalmente um batismo com fogo para nós. É aquele mesmo fogo que o Senhor Jesus falou: eu não vim trazer paz, eu vim trazer fogo. Eu não vim trazer paz. E o outro evangelista diz: eu vim trazer espada. Nós já lemos isso, por isso que eu estou só citando. Mas você pode pesquisar na sua casa e confirmar a palavra de Deus. Esse fogo é depuração. Jesus veio trazer depuração. E agora ele subiu aos céus, foi ao assunto, está sentado à direita do Pai, onde reina soberano e eterno. Então agora, graças a Deus, o fogo acabou. Graças a Deus, Jesus veio trazer o fogo, mas foi Jesus. Ele já fez o seu trabalho, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Então acabou o fogo. Graças a Deus, agora não tem mais fogo de depuração. Agora a gente não precisa da satisfação. Agora a gente não precisa se submeter. Agora nós não precisamos nos santificar. Agora nós não precisamos ser depurados, experimentados, provados. Só que, quando ele subiu, ele disse: eu vos deixarei. E ele quer uma substância igual a mim. Ou seja, santo como eu, que tem o mesmo fogo que eu e tem a mesma espada que eu. Ele vos ensinará todas as coisas. Então, Jesus subiu, mas quando ele subiu, ele derramou o seu espírito. E o seu espírito não pode ser apagado. É o fogo de depuração. Os discípulos estão aqui diante de um quadro muito interessante, porque eles estão sendo provados. Estão passando por batismo de fogo. Estão passando por tempos opressores. São dias de oposição. Há um perigo ao redor dos discípulos. Quais os perigos? Demônios, entidades malignas, forças ocultas das trevas, dominadores do mundo tenebroso, que cercavam aqueles que foram enviados por Jesus para pregar a sua palavra, para pregar o reino de Deus e o arrependimento. E esses espíritos malignos estavam querendo intimidar cada vez mais os discípulos. Batismo com fogo, opressão por todos os lados, temores por fora, temores por dentro. Angústias por fora, angústias por dentro. Não estranheis o fogo ardente que surge onde? Fora de vós? Não, no meio de vós, destinado a vos provar, disse o apóstolo Pedro para a igreja. O fogo vai arder às vezes dentro da igreja, aqui dentro. Às vezes o joio começa a pegar fogo. Às vezes o joio vai trazer confrontos, oposições, atuações. Jezabel estava onde? A Jezabel do Apocalipse. Estava onde? Andando pela rua? Estava onde? Fazendo o povo comer comida sacrificada a ídolo. Onde que Jezabel estava? Fazendo o povo da igreja comer comida do dia 27. Do Dorlau, do Gêmeos. Sei lá se é Gêmeos. Jezabel estava onde? Fala para mim. Ensinando na igreja. Corrompendo a igreja. No meio da igreja. Muitas vezes, os líderes das igrejas na Ásia Menor, aquelas igrejas que o Apocalipse foi destinado para elas, muitas vezes aqueles homens permitiram que a sinagoga de Satanás se erguesse dentro da igreja. Permitiram que o trono de Satanás fosse erguido dentro da igreja. Então não estranhe se de dentro da igreja, se de dentro do povo,
levantar fogo estranho. E esse fogo é destinado a provar a você e a mim. Você lembra do apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto? Ele foi alertado de que dentro da igreja de Corinto havia divisões. Uns eram de Paulo, uns eram a favor de Apolo, uns eram os espirituais, uns eram os de Cristo. Tinha um monte de grupo. Cada um atuando da sua maneira, cada um adorando do seu jeito. Uns comiam e enchiam a pança, outros não comiam nada. Eu estou falando disso na ceia. Na ceia. Uns eram favorecidos, outros eram desfavorecidos. Um grupo era contra o outro e tinha 4 ou 5 partidos dentro da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo disse o seguinte: importa até mesmo que haja partidos entre vós. Para que permaneça aqueles que não estão em partidos nenhum. Porque a igreja não é agremiação política para ter partido. A igreja é casa de Deus, casa de oração. Então o apóstolo Paulo disse: importa que tenha esse partido. Importa é que o que Cristo falou que importa. O joio não será arrancado por nós. Cristo fará isso no grande dia. Ele separará o trigo do joio. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Os rebanhos, ovinos e caprinos, eles convivem juntos. Porém, sempre há aquelas ovelhas que não se deixam influenciar pelos bodes. Sempre há o trigo que não se deixa influenciar pelo joio. Até isso é provação, até isso é refinamento, até isso é batismo com fogo. Na verdade, esse é o batismo com fogo mais poderoso, porque é o que vem de dentro. Ou você acha que todo mundo aqui é perfeito? Não, estamos em aperfeiçoamento. E também não é para você pensar que todo mundo aqui dentro é seu potencial adversário e inimigo. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas você tem que estar alerta. Você tem que ter o Espírito Santo para discernir o teu espírito e os espíritos que estão ao teu redor. E o que o Senhor Jesus fez aqui foi mostrar que Ele é um Deus de respostas. Ele é um Deus que atua. Ele não tem o braço encolhido. E para aqueles que se santificam, para aqueles que o buscam, para aqueles que são seus discípulos, para aqueles que obedecem o seu chamado, para aqueles que ouvem a sua voz e vivem no testemunho de Cristo e dispostos a testemunhar de Cristo, porque o que essas pessoas fizeram foram levar a mensagem de arrependimento. O regresso dos 70, eles estão, na verdade, dando para Jesus o retorno. Tem uma expressão dentro da organização empresarial. Você faz o trabalho e aí você tem que prestar contas. Aliás, eu amo essa expressão, prestação de contas. Tem pessoas que odeiam essa expressão e a prestação de contas virá. Virá. Para todos nós. Todos nós vamos prestar contas das nossas obras, do que nós fizemos, de como vivemos. Todos nós vamos prestar contas. E eles estão aqui prestando contas. É o regresso dos 70. Eles já tinham sido enviados em missão no capítulo 10. Foram enviados, fizeram trabalho, pregaram no meio dos lobos. Foram enviados como ovelhas para o meio de lobos. Foram enviados para o batismo com fogo. Foram cercados de pessoas
ameaçadoras, de intimidações, foram cercados de oposição maligna, atuando na vida desses opositores e inimigos da igreja, ou seja, por todos os lados. Quem sabe até mesmo dentro, no meio daqueles 70, tinha gente ali mal intencionada ou desanimada, porque às vezes o desanimado é até pior do que o mal intencionado, né? Você lembra dos espias? Eram quantos espias? Eram 2? Agora você errou. Eram quantos espias que foram espiar a terra de Canaã enviados por Moisés? 10? Quem dá mais? Quem dá mais? 12? Quem falou 12? Eram 12? Não precisa levantar a mão. Não. Eu também não lembro, não. Sei que foram. Acho que eram 10, não eram? Um de cada. 12! É isso mesmo, meu irmão. Obrigado. Só quantos? Só quantos estavam ligados na palavra de Deus? De 10, de 12, só quantos? 2. Imagina você viver num povo, no meio de um povo, no meio de um grupo de pessoas que foi enviado a fazer uma missão da parte de Deus, observar uma terra que já tinha sido dada ao povo. Imagina você vai lá com os 12, se coloca ali no lugar de um daqueles homens. Aí você vê os seus inimigos mais numerosos do que a areia do mar. E são gigantescos. E aos olhos dos seus inimigos, você é igual um gafanhoto. Sabe o que eles fizeram? Eles estavam dentro da missão, fazendo a missão, com os olhos do diabo. Porque como é que eles conseguiram entrar no olho dos seus inimigos e observar a eles mesmos como gafanhotos? Eles estavam fazendo a missão com os olhos do inimigo. Pensando nas coisas daqui da terra. Só tinham 2 homens, alegres, regozijando, vigorosos, animados, entusiasmados. Entusiasmado significa cheios de Deus e da convicção de Deus e da certeza da palavra de Deus. Só tinha 2 homens. Quem eram? Josué e Caleb. Só esses 2. Volta todo mundo. Voltam os 12. Olha, gente. É o fim. É o fim. Pode encerrar. Estamos perdidos. Estamos mortos. Esse homem tirou a gente de lá mesmo daquela terra boa lá que tinha cebola. Trouxe a gente para cá para a gente ser esmagado por esses gigantes aí, numerosos e poderosos que vão pisar na gente igual gafanhoto. Aí levanta Josué e Caleb. Eles rasgam a roupa. Eles se revoltam contra o desânimo. Se revoltam contra a incredulidade. Porque Deus já tinha dito, eu os entreguei nas suas mãos. Eu não vou vencê-los, eu já os venci. E o que vai acontecer conosco, meus irmãos? O que vai acontecer conosco no dia do Senhor? Nós venceremos? Aquele será o grande dia da vitória? Não! Nós já sabemos, nós já somos mais que vencedores pelo sangue daquele que nos comprou. Nós não seremos vencedores, já somos! Deus é o mesmo. Entrando em Canaã, na terra dos cananeus, lá na região da Palestina, e Deus é o mesmo quando nos fizer entrar na nova Canaã e nos congregar na nova Jerusalém. Ele é o mesmo. Ele nos garante a vitória. Ele nos deu a vitória. É só crer na vitória. É só crer que Ele é Senhor. É só crer no seu poder. É só crer na sua resposta. É só crer no seu galardão. É só crer. Basta permanecer fiel. E aí, esses homens estão cercados de oposições por todos os lados, cercados de pessoas mal intencionadas. E podia ser que no meio
escrito aqui, eu estou só conjecturando isso. E que talvez pudesse desanimar aquele povo no meio da missão. Daqueles 70 homens, de repente, 35, metade estava desanimado e metade animado, digamos. Então tinham oposições por fora, desânimo por dentro, intimidações demoníacas ao redor. Ao redor. Batismo com fogo. E aí, eles passaram por todo o processo, por toda a missão, foram vitoriosos na missão. Eles viram que, por obedecerem e por declararem em nome de Jesus, sai da vida dessa pessoa. Nós repreendemos a atuação demoníaca na vida desta pessoa, na vida desta casa, na vida desta família, na vida desses filhos. E nós, em nome de Jesus, declaramos: sejam livres das prisões e das algemas do diabo. E eles voltam, depois de terem cumprido a missão, eles voltam para dar o relatório. Relatório. Aqui é o relatório. Aí voltaram para dar o relatório, a prestação de contas. Disseram: Senhor, chegaram de estar voltando com tudo. Senhor, nós somos os bravos mesmo. A gente falava em nome de Jesus: sai, capeta! E o capeta... E Jesus ficou possuídos de alegria. Regressaram para dar o relatório, regressaram para a prestação de contas, e eles disseram: os próprios demônios, Senhor, se nos submetem pelo teu nome. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Os demônios se submetem à igreja de Cristo, que está debaixo da missão de Cristo. Porque se você não está debaixo da missão de Cristo, porque se você brinca com Cristo, você pode até... Olha, nunca vi como que a gente pode ser hipócrita, né, meu irmão? Como que a gente pode ser hipócrita? Olha, eu vejo isso assim, não é um nem dois não, tá? É assim, multidões entrando nas igrejas, as igrejas do fogo. Roda, gira, fala em mistério, grita, dá glória, dá aleluia, dá lugar na terra. Meu Deus. Sobe, profetiza em cima do pastor, fala, e tá, caramba, meu Deus, gira no manto. Como está a sua família? Minha família? Não põe luz nessas trevas, não. Deixa a minha família quietinha. Não. A sua salvação depende do que você está fazendo com a sua família. Porque você não é salvo pelos seus dons. A árvore é conhecida pelos frutos, não pelos dons. Eu não vou ser salvo porque eu prego, eu não vou ser salvo porque eu expulso demônios. Olha o que está escrito aqui. Não se alegra porque você expulsa demônio. Se alegra porque Cristo colocou você no testamento celestial. É isso que tem que ser o motivo da tua alegria e da minha alegria. Ele fez a obra, ele consumou a obra, ele começa e ele termina. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Porque se dependesse de nós, se dependesse de mim... Aí pega aquela galera que está lá girando, rodando, saltando, gritando, esbravejando, parlando, palestrando, pegando a espada e... Pega lá, galera, e pergunta assim: onde está teu filho?
Seu cônjuge? Como vai seu casamento? Sua casa. Aí você vai perceber o tamanho da hipocrisia. Aí você vai perceber o tamanho da falsidade. Tamanho do auto-engano. Isso é terrível. E olha, eu tenho essas questões espirituais, esses moveres, esses momentos. Eu já vivi esses momentos e são maravilhosos. E a gente pode viver e tem que viver esses momentos. Chorar, falar e, caramba, são êxtases. São momentos de êxtase espiritual. São momentos que o Espírito Santo é derramado de uma forma que a gente fica quase que não se controla. Dá vontade de pegar aqui essa reta e dar uma marchada mesmo. Ai, meu Deus. Não tem hora? Dá vontade. Mas calma aí. É minha casa. Meu casamento. Meu marido. Meus filhos. E a intimidade da comunhão. E o recôndito do tabernáculo. O recôndito do tabernáculo é o quarto secreto de oração. E o recôndito do trovão, você lembra aqui que nós falamos? E o recôndito onde o trovão fala. Porque mostrar que o trovão fala, mostrar para o público que o trovão fala, é até relativamente fácil. Muita gente faz isso. Aliás, eu conheço pessoas que fazem isso de uma forma assim. Eu conheço uma pessoa que fala igual um trovão e depois sai de lá de dentro do trovão e vai para o motel. Você se ilude com essas manifestações assim, esses trovões? Se ilude? Não me iludo, não. Aqui Jesus está falando assim, ó, não se iluda. Eu via Satanás caindo como um relâmpago. Essa é a resposta de Deus. Sim, de fato, Ele nos dá autoridade sobre os demônios. Sim, de fato, Ele tem nos dado poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Nada pode causar dano à nossa alma. Ninguém toca na nossa alma, ninguém toca na alma daquele que entregou sua vida à missão de Cristo. Ninguém toca nessa alma. Ninguém toca na sua vida, se sua vida está nas mãos de Cristo. Porém, não são os nossos dons, não são os nossos serviços, não são os nossos trabalhos que garantirão a nossa salvação. O que garantirá a nossa salvação é se nós permanecemos em Cristo ou não. Porque aqui ele está mostrando aqui para a gente. Olha o que diz aqui, o versículo 18. Depois de eles terem dito, os demônios nos submetem pelo teu nome, mas ele lhes disse. Mas, ou seja, vai apresentar uma contradição aqui. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. É mais ou menos aqui, o que a gente pode extrair daqui é o seguinte. Tirar Israel das mãos de Faraó, para Deus, foi isso aqui, ó. 10 praguinhas. Só para eles se ligarem. 10 praguinhas. Bum! A última, a pior de todas. Mata os filhos desses feiticeiros. Vai o anjo da morte e mata os filhos dos feiticeiros. Foi difícil para Deus isso? Nada. Foi difícil para Deus abrir o mar vermelho? Nada. O nosso Deus é especialista em fazer caminho onde não existe caminho. Ele faz caminho onde não existe caminho. Foi difícil para Deus abrir o Jordão? Não. Sabe o que é difícil para Deus? Fazer com que o teu nome permaneça rolado lá no livro da vida.
Porque há palavras que dizem que ele apaga o nome de algumas pessoas. Está na palavra de Deus. Ele apaga o nome, ele remove, ele retira, ele risca o nome daqueles que já tinham sido colocados, arrolados na relação do testamento. Como chama essa quando dá a herança? Não é testamento? Testamento? Quando alguém deixa uma herança e deixa lá o nome das pessoas. É testamento se chama? É, né? Deus risca. Eu acho não, eu tenho certeza, a maior dificuldade não foi tirar Israel do meio de Faraó, no meio da escravidão do Egito. A maior dificuldade foi tirar o Egito, ou melhor, Israel, que estava preso no Egito, de tirar o Egito de dentro de Israel. Essa é a maior dificuldade. Não é dificuldade alguma para Deus fazer com que os demônios caiam. Não é maior dificuldade nenhuma para Deus trovejar, dando uma resposta. O meu povo está clamando, o meu povo está dizendo o meu nome, o meu povo está repreendendo as forças das trevas. E ele, BUM! Como nós lemos lá em 1 Samuel. Depois que o povo se converteu, depois que o povo entrou na vontade de Deus, Deus respondeu com um estampido e destruiu o exército inimigo. Isso foi difícil? Não. O problema foi o povo se manter orando, buscando, jejuando, se quebrantando, se afastando dos ídolos, adorando, se arrependendo. Isso foi difícil, porque depois de pouco tempo aquele povo não permaneceu. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele vai te responder quando você disser para demônios que estão tentando se infiltrar dentro da sua casa. Ele vai te responder, Ele vai te falar, Ele vai te dar a resposta, Ele vai relampejar, Ele vai mandar o seu trovão. A resposta estava no trovão, lá no monte. E a palavra de Deus diz que Deus respondeu do trovão a Moisés. Aqui há um relâmpago. O relâmpago é a imagem do trovão, é a luz do trovão. E você, de repente, vai clamar, vai suplicar. Cristo vai responder. Cristo vai mandar a luz. Cristo vai derrotar o inimigo. A resposta vai vir, ele vai relampejar dentro da tua casa, você vai ver o inimigo caindo, mas não é isso que tem que te alegrar. O que tem que te alegrar é se o seu nome, o nome do seu cônjuge e o nome dos seus filhos estão arrolados nos céus. É isso que tem que te alegrar. Porque o que adianta você relampejar, profetizar, curar, fazer e acontecer, e a sua vida no último dia ser reprovada? E no dia, que é o dia do acerto de contas, o dia de trazer o relatório, você vai trazer o relatório do que você fez, ou você vai trazer o relatório de quem você foi? Senhor, eu fui só teu servo. Isso era todo o meu prazer. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Senhor, expulsei demônio, rodei, girei no manto, falei mistério, reteté, curei, fiz e aconteci. Atuei poderosamente. Eu tinha poder, Senhor. Eu, fiz. Olha quanto dom. Olha quanto trabalho, Senhor. Olha aí, meu Deus. Aí Deus vai falar. E nem te conheço. Para trás de mim. Fique de pé. Eu creio que nós podemos estar possuídos de alegria pelo atuar de Deus, pela resposta de Deus, pelo relâmpago de Deus, mas nós temos que estar 2 vezes mais possuídos de alegria, porque o nosso nome foi inscrito no livro da vida.
Aleluia. Aleluia. Obrigado. Santo Espírito, mantenha-nos alegres com a poderosa salvação. Tal como Davi que pediu ao Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, Senhor. Essa é a verdadeira alegria, não é a alegria de ter vencido exércitos, não é a alegria de dizer e de ouvir a canção, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares, não são as obras de Davi que o alegravam, era a poderosa salvação de Deus na vida dele que o alegrava. Restitui-nos, Senhor, a alegria da tua salvação. Restitui-nos, ó Deus, o prazer de saber que nós somos mais que vencedores pelo sangue daquele que nos comprou. Oh Deus, enche-nos de alegria. E estas questões de expulsar demônios, de ter autoridade no nome de Jesus, isso é muito bom, muito precioso. Mas uma coisa não pode se descolar da outra. Manter-se submisso e manter-se cheio do poder de Deus. Manter-se quebrantado e manter-se cheio da autoridade do alto. Manter-se curvado e ter a máxima autoridade atuando poderosamente através de nós. É assim que devemos viver, humilhados diante dele. Quem é o homem que Deus olha? É o contrito, abatido e que treme diante da palavra de Deus. Oh, Deus Santo, precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Tu és a nossa resposta. Eis a resposta. Onde você deve se alegrar e com o que você deve se alegrar. Jesus está dando a resposta. No que você tem que trazer para a sua vida prazer. Qual é o maior prazer da vida do cristão? Saber que nós temos uma herança eterna. Que jamais será abalada. Louvado seja o teu nome, Jesus. Mas isso não faz ninguém jubilar, saltar, gritar. E de fato, essa é uma alegria que vem de dentro. Independe das questões externas. Independe de manifestações externas. É uma alegria na alma. A bem-aventurança não é a alegria que vem de fora, pelas manifestações externas, é a alegria da poderosa salvação de Deus, que foi semeada no meu coração e na minha alma. Obrigado, Jesus. Obrigado.